Não precisa ser hiper-religioso. Você pode estar no mundo e não ser do mundo. Você pode ser amigável com os incrédulos até certo ponto. Não podemos nos afastar completamente dos incrédulos, caso contrário, ninguém nunca vai ser trazido para o reino, mas você precisa ter certeza de que você está influenciando e não sendo infectado por eles. Vamos lá. É aí que você precisa ser muito cuidadoso com o engano, para que o inimigo não atraia você. Eu comecei a ir ao bar 2 vezes por semana porque eu estava tentando trazê-los para Jesus. Está tudo bem? Eu quero te ajudar. E sabe, eu quero que você se lembre disso. Se o diabo vier atrás de você, saiba que quando ele vier atrás de você, com o seu engano, você precisa saber das coisas. Você não precisa ter algumas coisas sublinhadas, você precisa saber algumas coisas. Você precisa ir à igreja regularmente, mas não apenas para marcar o seu calendário por ter ido à igreja, mas para aprender e para crescer. E tudo que você precisa ouvir, você deve estar pronto para sair e praticar. Amém? Romanos 14, 12. Bem, 11, 12. Como está escrito, tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante de mim. Toda língua vai confessar Deus, e todos nós vamos ter que prestar conta sobre nós mesmos a Deus. Deus, ele não vai te perguntar sobre outra pessoa. Ele vai perguntar a você sobre você. Não importa se os outros estão fazendo, não significa que você deve fazer. Não importa se 100 cristãos que você conhece estão se comprometendo, não. Significa que você também deve. E se comprometer significa descer a um nível abaixo do que você sabe que é o certo a fazer. Queria que fosse mais engraçado, sinto muito. Só um pouquinho abaixo do que você sabe ser o certo. Deus, ele nos dá da sua própria justiça através de Cristo. Mas ele nos dá da sua justiça para que nós possamos sair no mundo e fazer o que é certo. Amém? Sejam santos assim como eu sou santo. Quero que você veja isso. É uma coisa, isso é só uma noite, sabe? São todas as minhas anotações sobre como ser santo em um mundo ímpio e nós estamos apenas na página 2. Sabe? Deus quer que a sua bondade leve os homens ao arrependimento. É o que a Bíblia diz. É a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. Mas eu acho que se ele precisar assustá-los, ele vai fazer isso e eu estaria disposta a ajudá-lo. Se necessário for. Deus é amor, é cheio de misericórdia, mas ele também é justiça. E eventualmente as pessoas vão colher o que plantaram, e é isso que me assusta por elas, sabe? É por isso que temos que contar a elas. Todd, Julie, temos que contar para elas. Nós temos que contar. Elas precisam saber quais são algumas das coisas que podem nos enganar. Bem, as riquezas podem enganar. Marcos 4,19 diz, mas as preocupações desta vida, as falsas riquezas e o desejo por outras coisas entraram e sufocaram a palavra, tornando-a infrutífera. Todos nós gostamos de coisas boas. Eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de coisas boas.
Mas elas podem ser enganosas, elas podem te fazer achar que podem te fazer feliz, sabe? Mas realmente não podem. As coisas não têm a capacidade de te fazer feliz. A única coisa que pode te fazer feliz é ser justificado com Deus. Amém? Tenha todas as coisas que você quiser e oferte o máximo que você puder. Porque não existe nada melhor do que ajudar os outros. Mas não acho que devemos ter muitas coisas se não estamos dispostos a compartilhar e ofertar. E ser uma bênção para outras pessoas. Uma história. Eu trabalhava numa empresa de frutos do mar. E isso foi há muitos anos atrás. Dave e eu não tínhamos comprado a nossa casa ainda. Eu comecei a trabalhar para comprarmos nossa casa. Nós só tínhamos um carro e o trabalho que eu tinha era na região onde ele trabalhava. E era no centro de St. Louis, então eu podia ir junto com ele. Então, esse era um emprego que eu queria manter. E eu havia acabado de comprometer cerca de $1.200 com o tratamento dos meus dentes, o que hoje seria cerca de $50.000. E eu já havia começado o tratamento na época, então não era um bom momento para eu me demitir. E eu era a contadora. E alguém pagou uma conta a mais, pagou uma fatura 2 vezes. E o chefe sempre verificava todas as faturas no final do mês antes de eu enviá-las. Ele trouxe essa fatura para mim e queria que eu adicionasse um débito na conta contra aquele crédito para que o cliente não percebesse que estávamos devendo aquele dinheiro. O que na verdade significava que ele iria roubar aquele dinheiro. E queria que eu ajudasse. Bem, eu não sabia quase nada na época, eu ainda estava numa igreja, numa certa denominação, eu não conhecia muito da palavra, mas eu conhecia o suficiente para saber que aquilo era errado. Quantos de vocês sabem que não somos tão burros como gostamos de fingir que somos? Eu sabia que era errado, eu não precisava que me pregasse o sermão, não precisava que um anjo aparecesse para mim, eu não precisava de uma palavra de confirmação, eu sabia que era errado. Bem, eu estava com tanto medo de que se eu dissesse a ele que não podia fazer aquilo porque eu era cristã, que eu seria demitida. Então eu esperei o dia todo e fui para casa e fiquei feliz a noite toda, sabe? Quero dizer, sabe, eu realmente não queria nem podia perder aquele emprego. Eu estava ganhando um bom dinheiro, riquezas estavam envolvidas. Eu estava tratando os meus dentes, eu não tinha 2 carros, eu tinha todas as minhas razões. Quantos de vocês conhecem algo sobre razões? Então finalmente pensei, eu tenho que obedecer a Deus. Sabe, não há nada mais miserável do que desobedecer a Deus. E então eu fui trabalhar bem cedo na manhã seguinte porque ele chegava cedo e eu fui até o escritório dele, eu estava tremendo. Eu disse, eu queria te dizer que eu não posso eu não posso colocar o débito nesta conta. Eu sou cristã e eu acredito que seria errado se eu fizesse isso, eu acho que eu estaria roubando o dinheiro deles. Na verdade, eu estava dizendo que ele era um ladrão. Eu não quero perder o meu emprego, espero que não fique com raiva, mas simplesmente não posso fazer isso. Ele disse, volte para sua mesa, vá trabalhar. Então, eu fui para a minha mesa trabalhar e durante todo o dia, eu esperei que ele saísse e me dissesse para não me preocupar em voltar mais à empresa. Mas no final do dia ele saiu e colocou a sua mão na minha mesa e disse, bem, mande um cheque para o cliente. Ok, agora eu vou te dizer e você pode acreditar em mim ou não, sabe? Mas se eu não tivesse feito isso naquele dia, há 40 anos atrás, eu não tenho certeza se eu estaria aqui te contando esta história nesta noite. Veja, muitos testes que Deus faz conosco em nossa pequena jornada. E muito de onde você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, ou daqui uns 20 ou 30 anos, vai depender do que você está fazendo hoje e agora.
Vamos, o que estou te dizendo agora pode ser uma das coisas mais importantes que você já ouviu. Amém? E sim, Deus perdoa o pecado, mas o pecado ainda tem consequências. Não gostamos de ouvir esta parte. Sabe, um homem pode cometer assassinato e ele pode ser perdoado, mas ainda deve ser preso. O pecado tem consequências. Agora, há momentos em que Deus, em sua misericórdia, Ele nos livra dessas consequências, mas nem sempre é assim. Uma outra coisa que pode nos enganar é o argumento. Você sabe o que é um argumento? Um argumento é quando Deus te diz alguma coisa e então nós ficamos pensando, isso não pode ser de Deus, por quê? Outra história. Talvez você já tenha me ouvido contar na TV, mas para mim isto é um indicativo do que fazemos. Mesmo nós bons cristãos fazemos isso, sabe? Eu comprei um vestido, ele era vermelho. E sabe, eu gostei tanto dele, ele era um tamanho maior do que o meu, mas o seu tipo, a forma que ele era, não fazia tanta diferença. Ele tinha os ombros caídos assim, e ele era evasê com um cinto. Eles o colocaram num lindo pacote e eu comprei uns brincos vermelhos e prateados que tinham lá, que combinavam com ele. Eu os levei para casa e eu coloquei no meu armário. Por alguma razão, toda vez que eu ia vestir o vestido, eu pensava, não, eu vou esperar. E então um dia eu estava no meu closet, orando por uma garota que era voluntária nas nossas reuniões na época. O nome dela era Ruth-Anne Pacewick. E, ó Deus, obrigada pela Ruth-Anne. Deus, o que eu posso fazer para abençoar a Ruth-Anne? Nunca pergunte isso para Deus. Quando estiver no seu closet. Vamos lá, senhor, é um conselho de moda para todas aqui. Não pergunte a Deus o que você pode fazer por uma outra mulher quando estiver no seu closet. Entenderam? E imediatamente eu ouvi dele o vestido. E aqui está o quão rápido isso acontece. Isso levou talvez 1 minuto apenas. Eu pensei, isso não pode ser de Deus. Isso não pode ser de Deus porque esse vestido é novo, gente. Eu nem usei o vestido ainda. Não pode ser de Deus. Em cerca de segundos eu esqueci do vestido vermelho e esqueci da Ruth-Anne. E fui direto para a reunião onde a Ruth-Anne era voluntária e orei para que Deus a abençoasse. Vamos lá, sua coisinha espiritual. Nós estamos sempre abençoando. Eu te abençoo, eu te abençoo. E se Deus quiser que você abençoe mesmo? Vamos lá. Sabe, Deus me disse, deve ter sido há 2 anos atrás, Ele disse, pare de me pedir para fazer coisas para as pessoas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer. Veja, nós queríamos ser bons ofertantes até termos que ofertar algo de que gostamos. Eu não me importaria se fosse um vestido velho do qual eu já estava enjoada, sabe? Mas o meu novo vestido vermelho, eu me esqueci disso. E cerca de 1 mês depois, eu voltei ao closet. E sabe, Deus é muito persistente. Eu estava de novo no closet e eu estava orando pela Ruth-Anne. Ó Deus, o que eu posso fazer para abençoar a Ruth-Anne? Um erro grave. Eu olhei para o meu vestido vermelho e eu pensei, eu vou ter que dar para ela, eu acho. Eu disse a Deus, e foi uma burrice, mas eu disse a Deus,
Mas eu tenho aqueles brincos vermelhos e prateados que combinam com ele. E ele disse: eu ia deixar você ficar com os brincos, mas já que é o problema, então dê os brincos também. E sim, era só uma coisinha. Mas isso afetou meu futuro? Eu acho que sim. E sabe, eu acho que quando fazemos o que Deus nos diz para fazer, isto traz bênçãos futuras para a nossa vida. E quando não fazemos, não significa. Eu poderia ter ficado com o vestido e ir para o céu. Certamente eu poderia ter enviado a fatura com um saldo zero e ir para o céu também. A nossa salvação não pode ser comprada com as coisas que nós fazemos ou não, mas eu vou te dizer, elas importam para Deus. E elas têm tudo a ver com a unção nas nossas vidas. E a unção em nossas vidas é muito preciosa. Nós devemos protegê-la e guardá-la, porque ela é o poder de Deus que passa por você e sai de você para ser uma bênção para as outras pessoas. E se existe algo que precisamos saber mais, é sobre a unção, sabe? E sobre como protegê-la. Sobre como honrá-la e como mantê-la. Amém? Sabe, nós tivemos alguns parceiros para o evento aqui, 10 dos nossos parceiros, nossos belos parceiros que apoiam o nosso ministério e nós estávamos falando sobre o quão incrível é ofertar. E um dos homens disse: eu sou tão grato por ter sido ensinado a ofertar. E veja, eu vim da época em que não era incomum quando o pastor abria a Bíblia para pregar sobre oferta por 20 minutos. Mas hoje, se você fizer isso, o povo fica bravo e acha que você é só mais um daqueles pregadores que querem o seu dinheiro, mas precisamos ser ensinados a ofertar. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu ou o inferno. Sabia disso? Não fique bravo com seus líderes espirituais quando eles te ensinam as coisas que estão na Bíblia. Só porque talvez você não queira fazer aquilo. Então a Rutiane pegou o vestido vermelho e ela veio trabalhar conosco em tempo integral. E ela usou aquele vestido por muito tempo, até que um dia ela devolveu o vestido. E eu gostaria que vocês pudessem ver esse vestido em mim hoje. E sabe, ele ainda me serve. E é a coisa mais ridícula que você já viu. Eu ainda não sei. Porque eu gostava tanto daquele vestido que era tão horrível. Mas claro, está fora de moda agora, sabe? É simplesmente ridículo. E todos temos as nossas histórias, mas... E Jesus contou parábolas, ele precisava contar histórias sobre outras pessoas, e eu raramente falo além de mim ou do Dave. Eu disse ao Dave que se eu não fosse casada com ele, não sei se conseguiria pregar, porque sempre tenho histórias sobre ele. No entanto, ele tem sido tão bonzinho ultimamente. Então, não tenho nenhuma história do Dave hoje, me desculpe. Eu disse a ele que ele precisa se movimentar um pouco. Tiago, verso 1, 22. Mas sejam praticantes da palavra. Obedeçam a mensagem. E não sejam somente ouvintes dela, traindo e enganando a vocês mesmos por argumentos contrários à verdade. Vocês viram isso? Foi exatamente o que eu fiz. Eu enganei a mim mesma através do argumento de que Deus não poderia querer que eu desse aquele vestido só porque ele era novo, sabe? Alguém aqui já fez algo assim? Oh, só 5, por favor. O problema é que fazemos isso e metade das vezes nem sabemos que estamos fazendo.
Sabe, ninguém diz, bem, eu vou desobedecer a Deus. É isso que eu vou fazer, eu sei que Deus me disse aquilo, mas eu vou desobedecê-lo. Não dizemos isso. Nós criamos outras coisas. Sabe, a verdade é que liberta. Tem os fatos e depois tem a verdade. E tem muitas coisas que são fatos. É um fato que meu pai abusou sexualmente de mim. É fato que a minha mãe não fez nada porque ela era muito fraca e muito temerosa também. E é um fato que isto durou por muito tempo e que isso realmente acabou comigo. E eu realmente tive muitos problemas. Mas eu fui enganada e eu não sabia que eu tinha problemas e eu achava que havia algo errado com todo mundo. Havia uma cesta no supermercado onde eu fazia compras quando os meus filhos eram muito pequenos. Hoje não fazem mais isto, mas eles colocavam latas amassadas em rótulos e você podia comprar qualquer lata por 10 centavos. E então, se você pegasse uma lata amassada, tentava pegar a menos amassada. E se você pegasse uma sem rótulo, eu me lembro de esperar conseguir pêssegos ou molho ou algo assim para a gente comer. De vez em quando eu conseguia algo bom, mas houve uma vez que peguei comida de cachorro. Como eu não tinha um, então não me ajudou. E sabe, às vezes as pessoas são meio assim. Nós viemos com amassados, mas tentamos escolher as que têm os menores amassados. E a maioria das pessoas vem sem rótulo e você não sabe ao certo o que está recebendo. E Dave com certeza não sabia o que estava recebendo. Coitado, orou por alguém que precisasse de ajuda e ele teve a oração respondida. Nós tivemos 5 encontros e ele me pediu em casamento. E eu sempre digo a ele, você tinha que me pegar muito rápido, porque eu estava mantendo meu bom comportamento o máximo que eu podia. E eu já estava prestes a ficar desagradável. Mas Deus, Ele realmente fez tanto por mim. E sabe, tem sido tão difícil, mas tão maravilhoso. O fato era que todas aquelas coisas haviam acontecido comigo. E eu acreditava nas mentiras do diabo, eu permiti que ele me enganasse, eu acreditei que eu nunca iria me recuperar, que eu sempre teria uma vida de segunda categoria. Mas eu aprendi a verdade. Que Jesus me daria beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Que Ele iria me mudar, que Ele iria me usar. E que Ele usaria tudo o que eu passei na minha infância para ajudar outras pessoas que estão sofrendo. E é isso que Ele quer fazer com cada um de vocês. E todas as coisas cooperam para o bem. Está me ouvindo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e querem a sua vontade. O que quer que o diabo tenha conseguido fazer com você no passado, você pode dar a volta por cima e usar isto contra ele. E este é o momento para todos nós irmos um pouco mais alto. Existe alguém aqui que tomou a decisão nesta noite de ir um pouco mais alto? Amém?